começando mais um Universidade Aberta e para dar início ao programa de hoje, a gente vai falar do Seminário Nacional dos Organismos Universitários de Direitos Humanos. O seminário ressaltou a importância desses organismos, como por exemplo, o Escritório Modelo. Esse Seminário Nacional sobre Organismos Universitários de Direitos Humanos é uma iniciativa não só aqui de professores da PUC, vinculados ao Escritório Modelo, Dom Paulo Evaristo Arens, mas também de professores pesquisadores da Universidade Federal do Pará, da Federal da Paraíba, da Uniriter, no Rio Grande do Sul, e da Univille, que é em Joinville, que são todas instituições que têm clínicas de direitos humanos e que são responsáveis pela coordenação dessa pesquisa nacional que a gente realizou, para ter um retrato de como está a realidade dos organismos universitários de direitos humanos dentro dos cursos de direito. Esses organismos, eles trabalham, alguns deles diretamente na prática formal do aluno de direito. Algumas horas do aluno de direito são trabalhadas lá, mas eles são organismos que não ficam só na prática jurídica. Eles prestam assessoria jurídica popular, portanto atendem com a tradição que a gente chama de advocacia popular, que é diferente da advocacia tradicional, porque ela se foca exclusivamente no apoio à população vulnerável, trabalha em prol do acesso à justiça e da diminuição das distâncias sociais dos processos de exclusão. Então é bem diferente da advocacia tradicional. Então acabam sendo espaços muito diferenciados de aprendizado, de sensibilização do aluno, de formação mais humana e mais responsável do ponto de vista social para esse aluno. O Escritório Modelo está trabalhando com o povo e não para o povo, o que é uma diferença notável. Ou seja, os estudantes estão incorporando aquelas demandas populares de uma maneira em que eles reconhecem no povo o sujeito da sua própria emancipação. Estão ali apenas para assessorar e prestar esse serviço. A institucionalização cada vez maior dessas práticas emergentes, desses tipos de organismos, é o caminho que a gente precisa trilhar. O Alex fez uma matéria relacionando a imigração com o trabalho escravo no Brasil. Alex, conta pra gente como é que tá a sua matéria. Então, essa matéria ela tem como objetivo mostrar como o aumento da imigração no Brasil, principalmente pela sua capacidade econômica atual, relacionou também com o aumento do trabalho escravo, do trabalho análogo à escravidão, pela situação de vulnerabilidade desses imigrantes. Então vamos conferir a matéria. Com o crescimento econômico, o Brasil voltou a estar no foco, imigratório internacional. O nosso desenvolvimento econômico chamou a atenção de vizinhos latino-americanos, de nações da África e da Ásia, de pessoas que buscam melhor qualidade de vida. Ou seja, aquelas levas migratórias em direção aos Estados Unidos, em direção a países da Europa Ocidental, também estamos vendo aqui e agora. Haitianos vindo para cá, pessoas de países africanos de língua portuguesa, pessoas de outros países como Senegal e Costa do Marfim também têm vindo para cá, pessoas do sul, do sudeste da Ásia, têm procurado no Brasil melhores condições. Muitas vezes entrando com os documentos em dia e muitas vezes entrando de forma indocumentada. Primeiro, que já está existindo, na verdade, um rompimento do paradigma de que os países desenvolvidos são os principais países que atraem mão de obra. Na verdade, isso tem mudado, Então países como o Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento, já tem apresentado um processo de imigração muito grande. O Brasil ele tem uma legislação um tanto quanto ultrapassada com relação à questão migratória. A gente está tentando alterar isso, tentando atualizar essa legislação migratória, as portarias e todas as regras que orientam exatamente para fazer frente a essa nova situação. E o ideal é que fazer frente não no sentido de proibir, mas no sentido de regularizar e de regulamentar melhor esse processo. Os imigrantes que desembarcam no Brasil enfrentam diversos empecilhos, dentre eles a exploração de empregadores que utilizam-se da fragilidade para empregar mão de obra barata. O migrante, ele é o outro. O que não é da minha família, que não é da minha gente, do meu povo, é aquele que não fala a minha língua.
né? E nessa relação, quando ele chega, ele está muito mais vulnerável. Ele não tem mais um tecido de relações humanas, ele não tem uma rede de sustentação e de apoio. Então ele é muito mais facilmente aliciado e muito mais facilmente submetido à escravidão. Obviamente que aí existem as oportunidades que os maus empregadores se utilizam para poder explorar essa mão de obra a um custo baixíssimo, levando esse pessoal a um processo de trabalho escravo através do tráfico. O Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, que abraça a questão do tráfico de pessoas internacionalmente, de como os países devem lidar. E dos pontos do Protocolo de Palermo encontrou trabalho escravo, população, determinado grupo foi vítima de trabalho escravo, esse grupo não deve ser deportado, mesmo que ele esteja em condição considerada irregular. Por quê? Porque o Brasil e o povo brasileiro são responsáveis, sim. A coletividade brasileira é responsável pelo que aconteceu com aquela comunidade, com aquele grupo de pessoas. Então eles não podem ser deportados depois de terem tido sua dignidade vilipendiada. Que existem são intermediários, né, ilícitos e mal intencionados, que exploram, na verdade, essas pessoas, trazendo elas ao Brasil. E aí você vê o processo de retenção de documentos, de ameaças, de servidão por dívida, que levam esses trabalhadores a processos como os que os bolivianos enfrentam hoje em dia, principalmente aqui no estado de São Paulo. Muitas vezes essas pessoas que estão, eu diria, doidas por achar qualquer coisa, estão na situação de não ter como dizer não quando qualquer emprego lhes é proposto. Então é aí que é a porta de entrada no trabalho escravo. Porque quem procura mão de obra barato, o que era até zerar o componente mão de obra no seu empreendimento, tem nessa população uma massa sobrante inesgotável para conseguir. E esses trabalhadores que são libertados ano após ano, numa média, num total que já chega a cerca de 50 mil, se somamos desde 95, 50 mil brasileiros, alguns no meio boliviano, paraguai, peruano, haitianos, mas principalmente brasileiros, são desses migrantes que saíram em busca de melhora, como dizem, e que acharam no fim do caminho um tratamento pior que animal, e que é a forma de escravização contemporânea. Se a gente for falar exatamente na questão do trabalho análogo de escravo, né, a gente tem legislação que precisa ser mantida e legislação que precisa ser atualizada. Né? A gente precisa aumentar a punição para quem utiliza desse crime e, ao mesmo tempo, a gente precisa manter o conceito de trabalho escravo intocado. Há uma tentativa agora no Congresso Nacional por parte da bancada ruralista, por parte de determinados setores econômicos que se beneficiam desse tipo de exploração, que estão tentando sistematicamente diminuir o conceito de trabalho escravo. Hoje o conceito de trabalho escravo ele é caracterizado por trabalho forçado ou servidão por dívida ou condições degradantes de trabalho, que não é trabalho precário, mas sim é um trabalho sem dignidade nenhuma, ou jornada exaustiva, que não é desrespeito à hora extra, mas sim é você colocar o corpo da pessoa submetido a tantas horas de trabalho de forma tão intensa que o corpo pode entrar em colapso, colocando em risco a vida da pessoa. A legislação, o arcabouço jurídico e o sistema de combate ao trabalho escravo que o Brasil conseguiu construir nos últimos 20 anos está sendo olhado pela comunidade internacional, pela Organização Internacional do Trabalho, pelas organizações internacionais de referência nessa luta, como bastante substantivo, avançado. A matéria do Anselmo tem a ver com trabalho escravo, né, Anselmo? Conta pra gente um pouquinho. Essa matéria, na verdade, ela começou falando sobre games, porque teve um evento no Campus Consolação da PUC sobre esse tema e a gente falou sobre games educativos e trouxemos um exemplo para a matéria. O nosso exemplo, sim, ele fala de trabalho escravo, é um projeto entre a Flux Games, uma empresa de desenvolvimento de games, e a ONG Repórter Brasil, mais especificamente o projeto Escravo Nem Pensar da ONG Repórter Brasil. Vamos dar uma olhadinha. A universidade está se tornando um novo espaço para os apaixonados por games. Na PUC São Paulo, o curso Tecnologia em Jogos Digitais realizou o seminário Games e Marketing, em parceria com a Rede Globo. O jovem está acostumado a jogar desde criança, adolescência, então ele acaba indo procurar uma faculdade dessas voltadas para jogos, até mais do que uma faculdade só de tecnologia ou só de arte. Consigo ver dentro da universidade acontecendo um foco de produção de games. Então tem toda
toda uma geração que está vindo com uma bagagem nativa sobre o jogar, o pensar de uma forma lúdica, ou trabalhar com as linguagens digitais, e agora está acontecendo um processo de massa de colocar isso para fora, de extravasar isso e transformar em produtos e ganhar mercado, profissionalizar esse lado. E tem que lembrar que game é uma mídia. Ele tem oportunidades publicitárias, tem oportunidades de monetização. Então, tanto o mercado como agências e o mercado de anunciantes enxergam game e a gamificação, os processos gamificados, como uma baita oportunidade de fazer negócios. E você pensar que assim, tem uma série de gente bacana sendo formada agora, com perfil legal, com informação bacana, e a tecnologia que vem embarcada agora, putz, você tem um mercado ótimo para quem está querendo entrar nesse segmento, eu acredito. Hoje, assim, a gente recebe bastante currículo de alunos que estudam nessa área. O que a gente mais gosta de ver é quando o aluno manda algum trabalho que ele fez. Então, assim, eu sempre indico para o aluno fazer um jogo indie, se juntar com um grupo e fazer um laboratório ali, porque a gente precisa de algum material para dar uma olhada e entender o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer. Além de uma oportunidade para aqueles que estão decidindo o que estudar na faculdade, os games são uma ferramenta para o aprendizado em diferentes áreas. Uma parceria do programa Escravo Nem Pensar, da ONG Repórter Brasil, e a empresa de desenvolvimento de games Flux, resultou em um jogo que explica a existência do trabalho escravo na sociedade brasileira de hoje. Então, o programa Escravo Nem Pensar, coordenado pela ONG Repórter Brasil, trabalha com o trabalho escravo contemporâneo, que é um tema ainda desconhecido de muita gente no país, né? Dificilmente todo mundo, quando fala trabalho escravo, sabe que é um problema que acontece hoje. E aí nós tínhamos o interesse de fazer um jogo, exclusivamente digital, para abordar esse tema para uma multidão que não está antenada com essa informação ou que não tem contato direto com o programa nas nossas ações. Então a gente recorreu ao jogo para esse mecanismo. Um jogo que, pelo tema ser denso, que fosse um jogo coerente, mas não fosse entediante, por exemplo, né? Um jogo que não desperta tanto, não traz tanta animação, que fica na pureza da informação. Acho legal de registrar que o game educativo, ele não deixa nunca de ser game. Então, a abordagem da Flux e o jeito que eu entendo que os jogos educativos devem ser, eles devem sempre ser muito divertidos. Porque quem vai jogar vai querer ter prazer enquanto joga. Então, se você consegue achar aquele ponto em que ele fica criativo, bonito e divertido de jogar, a experiência é legal e, ao mesmo tempo, é passado o conceito que precisa, tudo que a pessoa precisa aprender, ela consegue aprender enquanto se diverte, o resultado é muito superior. Então, os jogos educativos eles estão evoluindo daquela coisa, daquele joguinho da memória, aquela coisa mais simples que começou uns 10 anos atrás, para jogos realmente com valores de produção grandes, com ambições maiores, que eles cheguem a um nível de técnico e de entretenimento tão grande quanto os jogos que não são educativos. E assim se consegue conquistar uma audiência cada vez maior para jogos que têm um propósito educacional. E eu acompanhei a entrega de presentes da campanha de Natal dos Sonhos, que é uma parceria da PUC Júnior com a Pastoral Universitária da PUC São Paulo. E esse ano as arrecadações foram doadas à instituição Recanto Dom Guanella. Vamos conferir como foi. O Recanto faz parte de uma obra dos Servos da Caridade, que é a Congregação de São Luís Guanella. Ele atende alunos, a maioria da rede regular de ensino municipal, e aí eles vêm para atividade de enriquecimento curricular, onde eles fazem música, expressão corporal, dança, artes e a oficina pedagógica. Tudo é trabalhado dentro de um tema. Então, por exemplo, natureza, sociedade, algo do gênero. Nós temos também inserção ao mercado de trabalho, onde eles trabalham com oficinas de arte, sabonete, cartonagem, reciclagem, culinária e também a oficina pedagógica, porque por serem deficientes eles precisam sempre ter o reforço na parte pedagógica. O Recanto ele atende dos 6, sem limite de idade, desde que eles frequentem a rede regular ou até os 30 anos. Nós acompanhamos a ida até o Recanto junto com os membros da PUC Júnior, que explicaram a parceria com a Pastoral e a importância do projeto. A Pastoral, desde o ano passado, ela faz essa parceria com a gente porque ela tem um projeto Natal dos Sonhos, que consiste somente na arrecadação dos brinquedos. Aí a gente juntou os dois, desde o ano passado agora, esse ano também. A gente fez primeiro a arrecadação dentro da PUC, com caixas mesmo. A gente fez uma divulgação diferente esse ano, a gente colocou piscas nas caixas, te anunciou nas salas e teve um grande retorno com essa divulgação. E também teve a
competição interna entre os juniores. Eles mesmos traziam brinquedos e a gente distribuiu brindes, que foram juntos com a capacitação de recursos. Teve açaí e várias coisas. Se importar com o outro, ser solidário, importar com o bem, um bem maior a todos. Isso proporciona tanto um valor pessoal, profissional, quanto para todos do ambiente mesmo. Eu sou a Laís, da PUC Júnior Consultoria. A gente está aqui, todo mundo, da empresa Júnior. E a gente está aqui hoje para brincar um pouco com vocês. E no final a gente vai juntar todo mundo para... Uma surpresa. Uma surpresa. Inúmeras atividades foram planejadas pela PUC Júnior, o que tornou o dia ainda mais especial. Toda essa organização começa antes do próprio evento, né? Porque a equipe organizadora, previamente, como parte da logística, já separa isso para ficar mais fácil, para ser uma organização melhor. Então elas separaram nós juniores, dos interessados, né, dos que puderam comparecer hoje ao evento, elas separaram em 4 equipes e essas equipes ficaram responsáveis por 13 crianças. Tudo isso foi uma organização entre a equipe organizadora da PUC Júnior com a responsável da instituição. A gente fez junto para que eles pudessem realmente não se sentir ou muito infantilizados, ou então fossem atividades que não fossem a mesma proposta daqui, né? A gente tentou se equipar com o melhor material possível com as atividades, então lápis para poder fazer a pintura do desenho, pintura de rosto também para poder fazer, papel crepom para a gente poder fazer uma atividade do balangandã, que é fazer uma confecção, e dentre outras atividades também. Então, desde o começo a gente viu que eles têm um carinho especial, já chegaram abraçando a gente, então é uma coisa que a gente vê que faz a diferença. E essas brincadeiras é só mais alguma coisa que a gente traz para eles. Eles são muito fofos, receptivos, muito carinhosos, a gente já pintou, coloriu e agora a gente está brincando com bola, né, que eles são agitados, então eles gostam. Você vê que eles têm muito interesse, assim, eles têm uma reciprocidade assim, do que a gente está fazendo para eles e eles mostram que estão gostando, estão se envolvendo com a gente. Então está sendo um dia muito bacana. A importância desse projeto é você conhecer outros mundos, né? Porque essas crianças elas vivem em outro contexto e é muito importante que a gente, assim, que estudantes, a gente saiba que eles estão aqui e eles querem muito carinho da gente. O que eles mais querem aqui é carinho e atenção. Eles saberem que fazem parte de algo mais, né? Que eles não são simplesmente deficientes, né? Como eles se veem. E sim que eles são parte de algo, que são pessoas como todas, né? Então eles podem interagir juntos, brincarem, sem se sentir discriminados. A entrega dos presentes ficou para o final. Os alunos esperavam por uma surpresa, só não sabiam que havia um presente para cada um deles.
finalizar, vamos assistir a entrevista com o bloco Pitbull Banguela, que a gente gravou para o Som e Sonora. Tava eu e um amigo em casa, aí chegou a minha mulher com a máscara do Pitbull Banguela, de um Pitbull, né, de borracha, porque ela trabalhava com um negócio de máscara, figurinista. Aí nos deu um susto. Falei, pai, o que é isso? Eu falei, um Pitbull, caramba. Eu falei, pô, aí pegou a máscara, fiquei olhando, aí eu percebi que ele não tinha dente em cima, só tinha 2, 3 embaixo. Eu falei, caramba, esse Pitbull é Banguela. Aí eu olhei assim, esse Pitbull Banguela. Eu falei, isso dá samba. Ele, isso dá samba. Eu falei, isso dá bloco, isso dá samba. Aí foi assim que já veio o Pitbull Banguela. Depois daí, eu não parei mais de pensar de como fazer isso se realizar. E tá vivo aí. roda tem isso de a gente pôr para fora a espontaneidade, arriscar, né? Vai experimentando, né? Tu vai experimentando. Né? E os choros estão também fluindo naturalmente. O Paulo sola uns choros no violão também. A gente tá sempre fazendo algumas coisas diferentes que a gente não faz com frequência, né? Que é um espaço gostoso, intimista, dá pra gente ter um controle maior daquilo que você quer apresentar, que às vezes, dependendo da onde você está tocando, às vezes você não tem esse controle total, né? Então... Do começo, tem sempre a dificuldade das pessoas, você passar uma credibilidade antes das pessoas verem, mas antes de elas verem, elas querem crer. Como é que eu vou mostrar uma coisa se você acreditar se você não viu? Aí fica nesse impasse sempre de querer sempre que a gente faça do jeito que eles querem, sabe? Mas a gente tem a nossa maneira e temos que ter a nossa troca de verdade. Então, às vezes não rola. Aí as dificuldades são essas iniciais, para mim. Tem os outros detalhes. A cigana deu o meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei o que será o amanhã,
como vai ser o meu destino. Já de escolher, o mal me quer. Primeiro amor de um menino que vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mas a cigana leu o meu destino. Eu sonhei bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já de escolher, o mal me quer. Primeiro amor de um menino que vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!